Olá amigos, estamos de volta aqui, continuação da leitura do processo penal, do Código de Processo Penal. Você aprende assistindo aula, ouvindo, vendo, você aprende fazendo questões, você aprende por revisões. O importante é que você esteja em contato com a matéria. Às vezes você tem um pouquinho de tempo, é importante, me ouça aqui, você ou vai aprender muita coisa ou vai se lembrar de muita coisa. Lembrando, a gente tem uma playlist completa de processo penal, vou deixar o link aqui embaixo com as aulas, explicação, artigo por artigo, tá bom? Então isso aqui é só a leitura, a gente vai começar agora, vai continuar o que a gente parou, onde a gente parou, artigo 413, a gente está agora na seção segunda da pronúncia, impronúncia aí da absolvição sumária. A gente acabou a primeira fase do júri e isso agora, terminada a instrução, o processo vai para o juiz, para ele decidir se ele vai mandar essa pessoa para o júri popular ou não. Artigo 413, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Então a pronúncia acontece quando o juiz entende que há possibilidade de o acusado, de o réu, ter cometido o crime. Tá? A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Portanto, o juiz não vai dizer se a pessoa é condenada ou inocente. O juiz vai dizer que existem indícios para que essa pessoa seja levada ao júri popular. Tá? Para que quem decida isso sejam os jurados. Na segunda fase, a gente está ainda na primeira fase, mas só para que você entenda. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou a manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º, o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E tratando-se de acusado solto, aqui tem uma informação importante, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer medidas previstas no título 9º, que são as medidas cautelares diversas da prisão. O juiz, portanto, quando pronuncia, ele vai decidir se essa pessoa vai continuar presa ou se vai ficar solta até o dia do julgamento pelos jurados. Não se convencendo da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. E aqui, claro, quero destacar para você, a pronúncia, o juiz pronuncia quando ele está convencido da materialidade e dos indícios de autoria. A impronúncia é o contrário, ele não está convencendo, não se convencendo da materialidade e indícios de autoria. Então, um é o contrário do outro. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Qual é o ponto aqui? Vou marcar em verde para você. Quanto que eu posso reabrir esse processo? O réu foi impronunciado, o juiz entendeu que não havia possibilidade de ele ser pronunciado. Isso vai morrer? Nunca mais ele vai poder ser julgado por aquilo? Não. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia. Mas para que caso? Para o caso de impronúncia. Aqui está a pergunta da prova, tá bom? Porque você vai ter questões dizendo que é possível a abertura de uma nova denúncia ou queixa se houver nova prova para outros casos, por exemplo, para absolvição sumária, etc. Não, é para a impronúncia, tá bom? Artigo 415, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando. Então aqui a gente tem a hipótese de absolvição feita pelo magistrado. Quando que ele vai absolver? Desde logo, imediatamente, quando o fato não existiu, provada a inexistência do fato. Quando provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Então aqui sempre prova, tá? Então provada. Então absolvição porque está provado. Provado que não é ele o autor do fato. Ou quando o fato não constituir crime, não constituir infração penal. Então o fato não é mais criminoso. Também quando demonstrada, provada, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então a pessoa cometeu o crime em legítima defesa e etc. Tá? Ou em situações em que não é aplicada a pena. Não se aplica o disposto no inciso 4º, causa de isenção de pena ou exclusão do crime, deste artigo ao caso de inimputabilidade,
prevista no artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta, qual? Quando a inimputabilidade for a única tese defensiva. Então a regra é a de que eu não aplico o disposto no inciso 4º para o caso de inimputabilidade, a não ser que a única coisa que a defesa faça seja alegar a inimputabilidade. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, cabe a apelação. Aqui, lembre-se sempre daquela dica de que você tem impronúncia é uma vogal, a absolvição sumária também é uma vogal. Cabe um recurso que começa também com uma vogal, que é a apelação, tá? Depois você vai ver que para outras coisas que começam com consoante, o recurso também começa com consoante. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Então, neste caso, o juiz, percebendo que existem outras pessoas que podem estar envolvidas que não foram incluídas na acusação, o processo vai voltar para o Ministério Público. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Então, o Ministério Público denunciou por um homicídio simples e o juiz, quando for pronunciar, pode pronunciar essa pessoa por um homicídio qualificado, que tem uma pena mais grave. Isso não viola o contraditório nem a ampla defesa. 419, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então o juiz, entendendo que não é ele o responsável por julgar aquilo, porque o crime que está sendo julgado é outro, ele vai mandar isso para outro juízo, tá? Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste novo juiz ficará o acusado preso. Artigo 420, a intimação da decisão de pronúncia, da decisão que mandou o réu para júri popular, decisão de pronúncia, vai ser feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Então, intimação pessoal ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente da acusação por intimação. Tá? Então, qual é o ponto aqui, só para a gente terminar? A gente tem formas diferentes de intimação da decisão de pronúncia. Isso aqui cai em concurso. Quando eu estou falando de um defensor nomeado, então é um defensor dativo, né? Então aqui é o defensor dativo, também chamado de defensor dativo. Você tem a necessidade de que ele seja intimado pessoalmente. O defensor constituído, que é o defensor contratado pelo acusado, vai ser intimado pela imprensa oficial. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Então, se ele não for encontrado e estiver solto, vai ser ali intimado por edital. Preclusa a decisão de pronúncia, significa não cabe mais nenhum recurso contra a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente, um fato novo, que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. A pessoa estava sendo processada por um homicídio tentado e no meio do caminho uma situação superveniente aconteceu. O cara agora morreu. Então é necessária a alteração da classificação do crime. E em seguida, depois que o Ministério Público fizer esta adequação, passando de um crime tentado para ser agora um crime consumado, porque a pessoa morreu, aí em seguida os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui. De novo, temos uma playlist aqui no canal para você assistir às aulas. Eu estou fazendo a leitura aqui, fazendo rápido os comentários, mas eu queria que você também assistisse às aulas, principalmente se você estiver assistindo isso aqui antes de o edital ter saído, porque isso vai fazer toda a diferença para você. Eu estou aqui nesse projeto, estamos em tantos outros projetos aqui envolvidos com o objetivo de você ser aprovada, de você ser aprovado no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É claro que o conteúdo aqui pode ser usado para outros concursos, por exemplo, para oficial de justiça, para o concurso do TRE, caso isso caia no TRE, mas isso aqui é certeza de que estará no seu edital
de escrevente. Por isso que eu estou aqui com tanto cuidado trazendo tudo isso aqui para você, tá bom? Volto em tantos outros vídeos. Se você pudesse, por favor, curtir este vídeo e se você pudesse se inscrever, caso você não seja ainda inscrita ou inscrito no canal, isso me dá uma resposta muito positiva e isso dá um sinal para o YouTube de que o meu canal é bem visto pelas pessoas. Isso me ajudaria bastante também, tá bom? Volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!